Uma paixão avassaladora. Foi este o sentimento que moveu Osélia a se casar aos 16 anos de idade com o rapaz que namorava há apenas 6 meses. Só que assim, eu achava que eu casando com ele eu ia ser feliz, né? Ia construir a minha família, entendeu? Mas esse casamento durou 2 anos só. Mas por quê? Porque eu casei com ele e na época, depois de 2 meses, ele foi mostrando quem realmente ele era, né? Ele começou a aparecer drogado dentro de casa, sabe? Ele falava pra mim que ia trabalhar e quando ele voltava, ele ficava nas praças, sabe? Usando droga. Como se definir uma tragédia? Para a jovem esposa Osélia, ela veio em forma de doença. Primeiro a dela própria. Depois, a do marido, que apresentava os mesmos sintomas. E sempre que ele levava no médico, ele nunca deixava eu ir com ele. Eu comecei a sentir o mesmo sintoma que ele. Comecei a emagrecer, comecei a perder cabelo, né? Eu lembro que eu fiquei 21 dias sem comer nada, porque eu não conseguia me alimentar. Osélia sabia que não estava bem, mas jamais passara por sua cabeça estar com uma doença tão terrível e devastadora. Ela não tinha ideia de como havia sido contaminada. O que ela sabia é que aos 18 anos de idade, sua vida havia acabado. Eu fui no médico, né? Cheguei lá, o médico pegou e falou para mim que eu estava com o vírus do HIV, estava contaminada. Então, naquela hora, eu levei um choque, né? Porque eu era casada e ele foi meu primeiro namorado, marido, entendeu? Então, naquela hora, nasceu dentro de mim, sabe assim, eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer. Aí foi quando eu cheguei até ele, perguntei, né, se ele realmente tinha doença, por que ele não me contou, porque se ele tivesse me contado, nós ia lutar junto, né, mas ele falou pra mim que não, porque se ele tivesse doente, ia pegar de mim. E eu descobri como, porque eu fiquei internada e ele também ficou internado. E o mesmo médico que estava cuidando dele, foi o médico que cuidou de mim. Então o médico chegou em mim e falou que fazia 8 anos que ele tinha o vírus do HIV. Então ele nunca chegou em mim e me contou que ele tinha. A separação pareceu a única decisão acertada para quem teve no casamento a infelicidade da traição. Mas a insensatez de um marido autoritário e violento que não aceitou o fim da união passou a atormentar a vida de Osélia, de tal forma que acabou causando uma nova tragédia nesta família. Foi quando ele me ameaçou de morte, né? Aí ele veio me procurar, veio com a arma, tudo, e me disparou 3 tiros. E a minha irmã, vendo aquela situação, ela entrou na frente, começou a lutar com ele, para que ele não viesse tirar a minha vida. Aí ele deu 2 tiros nela. Infelizmente, ela veio a falecer. Depois que ela atirou nela, que ela caiu, ele veio e apertou 3 vezes na minha cabeça. E tinha a última bala, que os delegados sempre falam, né, que travou, né? Então, naquele momento, eu fiquei assim, no desespero, entendeu? Fui socorrida, fui pro hospital, tudo, né? Porque eu fui baleada. Eu levei 3 tiros, um no tórax, um na mão e um no busto, que atravessou o fígado e alojou na costela. Então, eu fiquei o quê? Desesperada, porque eu vi a minha irmã morrendo ali e também estava morrendo aos poucos. Osélia passou a se sentir culpada pela morte da irmã. E nem mesmo a prisão do ex-marido foi capaz de trazer de volta a estrutura que ela precisava para enfrentar a doença, que foi evoluindo ao ponto dela depender da mãe até mesmo para as mínimas coisas do dia a dia. Comecei a me culpar pela morte dela. Eu achava que aquilo aconteceu foi por minha causa. Comecei a ficar triste. Eu não saía mais de dentro de casa. Se eu saía no portão, eu voltava para dentro, porque eu achava que as pessoas iam me ver e iam me culpar por aquela situação que tinha acontecido. Minha mãe mesmo me tratava, me dava banho, me dava comida na boca. Não bastasse ter que conviver com fortes medicamentos e a certeza de uma doença incurável, Osélia ainda voltou a sofrer com as constantes ameaças do ex-marido, que havia conseguido fugir da cadeia. E começou me ameaçar, ligar de novo, me ameaçar de morte. Entendeu? Foi um tormento, né? Porque quando ele descobriu que eu não estava morta, né? Aí que ele começou a me ameaçar. De morte, ligava direto, às vezes passava na porta de casa, entendeu? Eu não saía mais de dentro de casa. Fiquei praticamente, me tranquei, me isolei. Quando uma nova prisão aconteceu
e o ex-marido acabou piorando e falecendo na cadeia. Osélia se viu no mesmo caminho, o caminho para a morte. Mas ela não aceitava aquela realidade e então decidiu procurar uma ajuda diferente. Nesse dia eu estava assim, desesperada, porque eu falava assim, meu Deus, não tem mais, para mim não tem cura, será que Deus existe? Aí foi quando eu liguei a televisão e vi um testemunho de uma pessoa que foi curada de câncer, né? Aí eu peguei e falei assim, se essa mulher foi curada, por que eu também não posso ser curada? Ao chegar à Igreja Universal do Reino de Deus, as palavras vindas do altar ecoavam em seu coração como uma certeza. A certeza de que somente algo sobrenatural poderia mudar o rumo de sua vida. E falei para Deus, meu Deus, se o Senhor realmente é o Deus que cura, é o Deus que salva, então o Senhor vai me curar. Ou o Senhor me cura, ou então o Senhor me mata, porque eu não tenho mais nada a fazer, porque eu não tenho mais vida. A única vida que eu quero é que o Senhor venha me dar essa vida. Osélia creu. E esta fé, colocada em ação, atraiu um milagre até ela. Passou 3 meses, fiz os exames e os exames deram negativo. Os médicos, assim, na hora que eles viram, eles mandaram repetir de novo os exames. Eu repeti, acho que 3 exames. E os 3 exames que eu repeti deram negativo. Foi um milagre de Deus que aconteceu na minha vida. Hoje, quem vê esta mulher não pode imaginar o que ela passou. Osélia é uma mulher saudável, curada. As tragédias que acometeram sua vida não atormentam mais sua memória. Ficaram no passado. Passado que só serve para comprovar o poder sobrenatural da fé que ela aprendeu a utilizar na Igreja Universal do Reino de Deus. Sou uma prova viva que Deus é o Deus vivo, que Deus que cura, porque Ele me curou. Ele me transformou a minha vida. Onde muitos achavam, os médicos me deram um prazo de 1 ano, eu passava do ano, hoje faz 9 anos que eu estou aqui. Estou estudando, estou fazendo faculdade. Aquele trauma que eu tinha, Deus tirou, não tenho mais. Então hoje eu estou com a minha vida transformada, feliz.